Fala, galerinha! Está começando mais um Pode Crer Podcast e hoje esse episódio está imperdível porque estamos dando início a um mês super especial. Um mês onde nós receberemos somente mulheres para falarmos sobre as mulheres da Bíblia. Mas antes de tudo, Wailon, roda a vinheta. Para quem não me conhece, eu me chamo Tamires. E olha, já peço para você curtir, comentar, compartilhar. E se você perdeu algum episódio, é só entrar aqui no Eu Sou Detox, no YouTube, que vão ter vários episódios super legais que vão edificar muito a sua vida. Mas vou apresentar aqui minha companheira, que vocês já conhecem muito bem, a Dona Picolino, Giovana. Oi, galera, como é bom estar aqui de novo com vocês. E esse mês está muito especial, que esse mês inteiro vai ser sobre as mulheres da Bíblia. Tenho certeza que, assim como eu estou muito curiosa, vocês também estão. E vai poder nos edificar aí na nossa caminhada. E as nossas convidadas de hoje são mega especiais, justamente para combinar com o nosso mês. Nós estamos aqui com a Raquel, que é médica, que participa com a gente da igreja. É um prazer ter você aqui. E estamos também com a tia Maria, que é professora do Dinâmico. E é só isso que importa pra gente. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado. E como é bom ter vocês pra gente compartilhar justamente um pouquinho da palavra dessas mulheres que marcaram, né, a história do Senhor e o ponto de vista do que o Espírito Santo falou com vocês para trazer hoje aqui com a gente. Como que você tá? Você tá bem, Raquel? Olá, meninas. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre digo que cada oportunidade ela é dada por Deus, né? Ele usa as pessoas para nos trazer. E se eu estou confortável? Dá um pouquinho de medo, né? Mas vamos falar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Quando a Tami me convidou para falar sobre uma mulher, né? Eu não titubeei e já pensei em Joquebede. Joquebede foi o primeiro personagem que eu fiz um papel na igreja quando eu tinha por volta de 13, 14 anos. E a partir daí, sabe, só o nome, eu não sabia nada sobre Joquebede, mas só o nome já me chamou a atenção. E como eu poderia esquecer de um nome, né, como esse, Joquebede? Quando eu comecei a ministrar, fui chamada para ministrar para mulheres. Então eu fui procurar uma mulher interessante para ministrar e o Senhor me levou até Joquebede. E por que eu trouxe hoje, né, essa mulher tão interessante? Porque ela foi uma mulher que, apesar de no Velho Testamento ela aparecer apenas 2 vezes o nome dela, na Galeria da Fé, em Hebreus 11, 23, né, aparece lá os pais de Moisés. Ou seja, ela apareceu na Galeria da Fé. E por que uma mulher lá do Velho Testamento apareceu no Novo Testamento na Galeria da Fé? Né? Porque assim como nós estamos vivendo momentos difíceis hoje, ela também viveu um momento difícil. Só que ela foi uma mãe que ela não temeu os decretos e regras humanas. Antes, ela preferiu obedecer, né, às leis de Deus. Aí já vinha, né, o rei do Egito havia decretado já para as parteiras matar as crianças. É que o mundo tem feito, né, matar os abortos. Só que como nesse momento as parteiras também preferiu obedecer a Deus e não ao rei, ele viu que esse plano tinha falhado, ele foi para o segundo plano dele, que já era para matar os meninos menores de 2 anos. Nesse momento, Joquebede estava grávida, né? E eu imagino o terror que essa mulher viveu. Porque naquela época, né, eu acredito que não existia ultrassom. Não existia mesmo, né? E ali, né, sem poder mostrar aquela gravidez, porque e se viesse um menino? E daí nasceu o menino. E o Senhor o fez formoso, né? O Senhor o fez lindo. E quando ele nasceu, ela junto com Arão, decidiu esconder esse menino.
Gente, eu fico imaginando assim, essa mãe, a criança, o bebê, durante os 3 primeiros meses tem cólica, né? Chora de fome. E é uma loucura. Imagina essa mãe, nas terríveis noites, tendo que cuidar dessa criança. Se ela fosse uma mãe desesperada, ela iria sair da sua casa para ir buscar ajuda, não é verdade? Mas ela foi uma mãe que foi para dentro de casa. Ela escondeu o menino durante 3 meses. Então a Bíblia diz, né, lá em Provérbios 19, versículo 18, na versão do King James, diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar enquanto há tempo. E essa mãe, ela fez isso. Ela foi para dentro de casa e ela cuidou dessa criança, ela zelou dessa criança, né, por 3 meses. E quando ela viu que não tinha mais o que fazer, ela decidiu que ela teria que confiar. Então, o que ela fez? Ela pegou essa criança, ela fez o barquinho, né? Ela betumou, que está lá escrito, que vedou, né, todas as brechas daquele barquinho e colocou a criança no Rio Nilo. Agora, veja só, o Rio Nilo era o lugar que o rei havia decretado para pegar as crianças menores de 2 anos e jogar no rio. Por quê? Porque no Rio Nilo tinha, né, os bichos ferozes que iam lá destruir as crianças e as crianças também iriam morrer afogadas. Então, eu trago aqui assim uma reflexão para nós mães que estamos vivendo em tempos difíceis. Nós vamos colocar o nosso filho no Rio Nilo ou nós vamos jogar o nosso filho no Rio Nilo, né? Quando nós colocamos sobre a proteção, a orientação de Deus, os nossos filhos são protegidos. E o que eu acho mais lindo, que ao colocar o menino na confiança de Deus, porque se ela apareceu na galeria da fé, ela fez por fé. Então, ao colocar o menino no Rio Nilo, essa criança foi, ao chegar aonde estava a filha do rei, né, tomando banho, ali com as suas criadas, eu acho muito impactante que o Senhor não fez questão de esconder a identidade de Moisés. Porque quando aquela menina olhou dentro do cesto, ela falou, é um hebreu. Olha para você ver como que, assim, quem não teme em obedecer a Deus, o Senhor zela pela palavra dele. A filha do rei olhou e disse, é um hebreu, mas eu quero cuidar. E aí, Miriam, que estava por ali, cuidando a mandado da mãe, né? Amando da mãe dessa criança, de Moisés, né? Ela logo prontificou, porque ela ouviu a filha do rei dizendo, eu irei procurar uma hebreia para amamentar, porque ela sabia que tinha muitas hebreias que estavam sem os filhos, porque, né, os filhos tinham sido mortos. E ela logo se prontificou. Isso chama o quê, gente? Posicionamento, né? Por mais que ela teve fé, ela também se posicionou. Então, ela estava ali, uma mãe oprimida, oculta, né? E assim, na versão Raquel, eu fico pensando, aí a filha de Faraó fala assim, não, eu vou mandar essa criança para lá, mas eu também vou pagar um salário para que essa mulher, né, que ela não sabia que era mãe de Moisés, cuide dessa criança, porque eu não vou poder amamentar ele, mas ela vai amamentar. Então, assim, de oculta a escoltada, né? Porque a filha de Faraó, com certeza, falava para os guardas assim, olha, lá ninguém chega, porque aquele menino é meu, ela só está lá cuidando dele, né? Então, o plano do Senhor é perfeito. Por quê? Porque ela foi ousada, ela decidiu acreditar. E nós estamos vivendo esse momento difícil, né? Será que nós estamos decididos em acreditar que o Senhor, ele zela pela palavra? E aí, outra parte, assim, que ela só teve o momento, né, de amamentar esse menino para ela devolver ele para a casa do rei. Estima-se que mais ou menos de 3 a 4 anos ela devolveu esse menino, né? Então, foi nesse momento que ela teve de inculcar nesse menino a palavra do Senhor,
quem ele era, a verdadeira identidade dele. E muitas das vezes nós ficamos pensando, não vou falar isso pro meu filho porque é muito cedo, ele é muito novo, ele não vai entender. Enquanto isso, ele está indo para a escola, né? E a escola ensinando para ele. Então, nós temos que ensinar enquanto há tempo. E aqui eu aprendo muito com o Joquebed. Eu continuo falando ou dou espaço para vocês falarem? Pode falar, fica à vontade. Eu aprendo muito com o Joquebed. Porque apesar dela aparecer tão pouco no Velho Testamento, né? A história dela começa muito certinha. E eu vejo, assim, o jeito que você colocou agora, né? Na minha cabeça fez um plim de justamente fazendo uma correlação com hoje, né? Com o que a gente está vivendo. Exemplo. Eu conheci pessoas que decidiram não ter filhos porque falaram que esse mundo não tem salvação, que é o fim do tempo, não tem como colocar uma criança nesse mundo. Eles decidiram, né? E aí, quando você colocou que o Rio Nilo é onde eles matavam as crianças ou jogavam as crianças, e foi o mesmo rio que Moisés foi colocado e foi salvo, e faz um paralelo justamente com o caminho do mundo. Para onde nós, como filhos, estamos indo, né? E nossas mães nos preparando. Porque nós vamos pregar o evangelho, não é dentro lá, não é reunido com aqueles que já sabem, né? Quem tem que conhecer o Senhor são os que estão lá no mundo, os que têm que ser alcançados. E é justamente o navegar pelo Rio Nilo, né? Está com todo esse cuidado para o nosso cesto não ser invadido, justamente caminhando pelo mundo, porque é lá que a gente acaba, né? É lá que a gente leva a palavra. E quando você justamente colocou a obediência e a esperança de Joquebed, mesmo colocando Moisés nesse perigo, traz esse posicionamento dela como filha de Deus, dela de obediência, que quando a gente lê a passagem fala, nossa, olha como ela fez. Mas, pelo contrário, a gente tem que encarar que ato de fé. Primeiro, de se posicionar em obediência como filha do Senhor. Do que fazer, do que aconteceria com o filho dela. E segundo, de justamente uma mãe zelando. E como que fica tão atual pra gente hoje, sabendo justamente isso, que se a gente não se posicionar primeiro em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor, não tem como mais pra frente dar certo. Porque a nossa caminhada, a gente até estava estudando, né? A nossa caminhada aqui na Terra não vai ser fácil, né? Pelo contrário, diz que nós vamos ser perseguidos e traídos até pelas nossas famílias e pelos nossos familiares e o pessoal. Mas lá no finalzinho fala que tudo isso é para a gente ter a oportunidade de levar o evangelho do Senhor. O pessoal da minha célula ficou super feliz, falou, pode vir pra cima de mim, que eu vou matar no peito, porque é pelo evangelho. Mas é justamente isso, a gente vai percebendo que é nesses momentos que a gente mais está fragilizado, que é quando o Senhor vai derramar esse espírito de coragem na gente, e a obediência do Senhor só tem um caminho, né, que é pra glória dele. E você falando me traz muito isso, né? De preparar os filhos para andar os caminhos. Porque se você não falar, se você não preparar, alguém vai estar preparando, né? Alguém vai estar preparando, não, já está preparado, né? Se a gente também, como filho do Senhor, não se posicionar, nós vamos levar a vida como qualquer um. Nós vamos deixar ser enganado, nós vamos cair nas mentiras. E eu vejo isso como sendo o nosso Rio Nilo, né? O rio que, como você diz, tinha todos aqueles monstros onde tudo acontecia, a gente está percorrendo esse caminho. Em obediência ao Senhor, a gente consegue chegar lá do outro lado, que o Senhor já preparou pra gente, como vai ser essa próxima fase da nossa vida. Legal que isso me trouxe muito na cabeça justamente de estar preparado. E como você disse, da questão das escolas também, né? Dos nossos filhos. Exatamente. E é muito legal, porque assim, colocar e jogar. O seu filho tá indo preparado? Igual o Isalto falou na nossa célula, e ele fala também em todos os lugares. Ele fala assim, gente, se você não está gostando dos capítulos que você está lendo dos seus filhos, é você mesmo que está escrevendo.
As escolas, os filhos estão indo apenas, né, para um complemento. Mas a base tem que estar em casa. Então, se o nosso filho, ele sai sem base nenhuma de casa, sem base bíblica nenhuma, chega na escola, ele vai aceitar o que vier, né? Então, essa base, assim, esse olhar de Joquebede que, né, eu quero trazer hoje, é isso. Porque, na verdade, o que acontece? É muito fácil, igual quando você disse que lá na sua célula os meninos falaram, pode vir, pode, né, bater no peito. Não, ninguém falou não, todo mundo tava assim, ai, misericórdia, não acredito que eles querem essa notícia. Ah, entendi. Tá tempo de correr? Fazer que nem minha filha de 9 anos, tem como eu morrer antes que isso aconteça? As sutilezas, né? O inimigo, ele tem entrado com muitas sutilezas. Então, inclusive, os desenhos dos nossos filhos, né? Os desenhos que eles assistem. Por exemplo, eu não sei aqui se pode falar de programas, mas a estrutura de base do Netflix, por exemplo, né? Que nós costumamos sair e deixar nossos filhos assistindo, tá tudo certo, tá dentro de casa, né? Está dentro de casa. E tem uma base de desconstrução ali da palavra de Deus. Né? Que eles trazem, são 3 pilares ali que eles trazem. Então, tipo assim, eles têm aplicado muito isso. E querendo ou não, os nossos filhos, né, eles têm buscado muito viver esse mundo de tecnologia. É um vício tão grande que quando você tenta falar assim, não, olha, é meia hora de manhã e meia hora à tarde, né? Coisas difíceis. Tem mãe que procura assim, fala assim, o que eu faço? Né? Então, tipo, você vê que já perdeu o controle, já saiu, né? Então, é tempo de nós posicionarmos. Voltarmos para dentro da nossa casa. Joquebede estava onde? Dentro de casa. Né? Dentro de casa. O que o mundo tem feito? Não é que uma mulher, ela não pode trabalhar. Ela pode trabalhar, sim, ela deve trabalhar. Porém, ela tem que estar atenta do que está acontecendo dentro da sua casa. Né? Instruindo o seu filho, olhando, zelando. E se necessário, né? Porque eu acredito, para Joquebede cuidar 3 meses a fio desse menino, ela não pode deixar com ninguém. Ela teve que abrir mão. Mas olha só, né? Olha só quem foi Moisés. Ele soube da identidade dele. De investimento, né? Isso, exatamente. No dia que o momento mau chegou, o dia mau chegou, ele sabia quem ele era. Então é isso que nós devemos construir. Um preço foi pago. Um preço foi pago. Um preço foi pago. Sempre tem um custo, né? Tudo tem um custo. E eu penso também, né? Quando a gente volta nas histórias bíblicas dos acontecimentos, essas pessoas que tiveram esse grande passo na fé, caminharam e não chegaram nem perto de ver o final da história, né? E mesmo assim se posicionaram como filhos do Senhor Deus. E até, né, queria saber de você, porque você colocou justamente de fortificar os filhos. Mas antes de fortificar os filhos, você é fortificada como filha de Deus, né? E foi o posicionamento de Joquebede, né? Exatamente. Joquebede, ela, apesar de ser, né, uma escrava, porque foi na condição que ela nasceu, ela fez uma escolha certa. Ela era da tribo de Levi, né? E ela casou com alguém da tribo de Levi. Então, tipo, não que quando nós começamos a nossa vida de uma forma errada, por exemplo, né? Eu tive uma filha fora do casamento, né? Que gera sobre ela o quê? Um espírito de bastardia, né, Maria? Só que quando eu tive o conhecimento do que eu tinha feito, eu me posicionei no mundo espiritual. Porque eu não sabia o estrago no mundo espiritual que gerava sobre a vida dela. Então, o que eu busquei? Eu busquei me consertar. Pode trazer ainda alguma consequência para ela? Sim, mas todos os dias, eu escolho um dia da semana que eu me consagro pela vida dela. Por quê? Existem algumas características dela que eu ainda vejo, por exemplo, rejeição. Ela se sentia rejeitada em todos os lugares que ela chegava. O que é isso?
tardia. Entendeu? Então, assim, Joquebede, ela já se posicionava como filha. E muitas das vezes nós nos desesperamos porque a gente fala assim, meu Deus, e agora? Já tá tudo errado. Mas você pode voltar ao pé da cruz, né? E reconhecer, falar, Senhor, eu errei, né? Mas a partir de agora, eu quero me posicionar como filha. E o que eu posso fazer? E ele vai te direcionando, né? E você vai se posicionando como filha. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas também não foi fácil para Joquebede, né? Que desde o início lá, ela era de Levi, da tribo de Levi, casou com Arão, que era sobrinho dela, ela era tia, né? E ela ficou ali dentro da mesma tribo, ela era tia de Arão. E ficou ali dentro da mesma tribo, eles tiveram filhos, né? Constituíram a família, então estava tudo certo ali. Mas, mesmo assim, eles tiveram essa dificuldade e ela teve fé e venceu. Assim, você entrou no tema e eu sou curiosa, né? Então, você entra no tema, eu aproveito. Você falou sobre o seu posicionamento, né? Aqui a gente está falando a respeito do seu posicionamento sobre a sua filha, né? Mas eu queria saber um pouquinho como que foi esse seu processo de posicionamento com o Senhor, né? Claro que como mãe, mas foi um posicionamento seu de filha. Porque ali também foi um posicionamento de Joquebede como filha. Não só por Moisés, mas por obediência ao Senhor, né? Como que foi esse processo? Porque eu creio que acaba que a gente só muda de endereços e os problemas às vezes é o mesmo, ou às vezes é um pouquinho mais complicado. E eu creio que é um tema que as pessoas mesmas que estão nos escutando, que pode tirar as nossas dúvidas desse seu posicionamento como filha. Claro que nesse assunto foi como mãe, foi pela sua filha, mas como filha do Senhor, como que foi esse processo para você de posicionamento? Então, eu nasci e cresci já na igreja, né? Uhum. Cristã. Só que com muita religiosidade. Então, eu passei por alguns processos, fui buscar conhecimento. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Fui buscar alguns processos, fiz cura interior. E nesse processo que eu descobri que tinha muita coisa que estava ali desorganizada. Uhum. Foi aonde eu voltei e comecei a me posicionar e buscar esse relacionamento, buscar esse posicionamento. E foi a partir daí, então, que eu comecei a ficar inconformada com a vida que eu já tinha vivido até ali, né? Como cristã, digamos assim. Uhum. Aí eu voltei e comecei a buscar um novo estilo de vida como filha, né? Porque antes eu acredito que eu vivia como serva, digamos, como serva e não como filha. E foi buscando mesmo conhecimento, me posicionando, buscando na palavra. E a partir de então eu comecei a reconhecer, né? Uhum. E depois que eu cheguei aqui em Ariquemes, fundamentei o resto. E agora eu já tô curiosa, tia Maria, para quem foi a sua escolhida da vez? Quem foi a minha mulher escolhida? Qual que é a fofoca bíblica que a senhora vai trazer pra gente? Eu sempre tenho uma curiosidade de estudar comportamento. Para mim, eu gosto de personalidade. Eu gosto de estudar, analisar o contexto. Então, eu gosto muito da história da mulher encurvada, né? Daquela que estava 18 anos lá, andando encurvada, né? E a Bíblia não traz, nem se você buscar em algum estudo a parte, o nome dela, né? Só se refere a ela como uma mulher encurvada. E aí a gente já pode pontuar algumas coisas, porque eu sempre gosto de estudar sobre Jesus e as mulheres, porque eu acho que Jesus é a grande diferença para todas as mulheres, o divisor de águas, né? Não só na contagem da história, mas na nossa história como mulheres. Essa mulher, eu chamo ela de Lia, né? Para me dar um nome, eu tenho que entrar no personagem, então dou o nome dela de Lia, né? A gente ouve lá falar, né, que era um sábado, e os sábados era o dia dos judeus
irem à sinagoga, né, para ter o estudo, estudar a palavra de Deus. E nesse sábado específico, né, eu acho que ela acordou pensando que era um sábado normal, como todos os outros sábados. E a Bíblia faz questão de falar, acho que está em Lucas, eu não tenho aqui, Lucas 13, né, do versículo 11 ao 17. E ela achou que seria um dia normal na vida dela, mais um sábado que ela ia ao templo, né, para ouvir alguém falar. O templo em Jerusalém nessa época, ele estava numa colina, num lugar bem alto, e lá desse templo dava para ver toda a cidade, né, toda coisa. Então, tô falando isso por quê? Porque essa mulher, o texto relata que ela vivia encurvada há 18 anos. Então, para uma pessoa encurvada, a gente chamaria de lordose, escoliose, qualquer coisa assim hoje, né? Pela medicina. Então, era uma mulher que tinha muita dificuldade para andar. Porque você andar com um problema na coluna, né? Então, ela teve que sair da casa dela. Provavelmente, ela já morava na periferia, né? Porque 18 anos uma mulher encurvada, a Bíblia não relata. Mas, provavelmente, o marido já havia deixado. Porque era costume, naquela época, as mulheres sempre foram os casamentos sempre se deram com homens um pouco mais velhos e a mulher mais nova. Porque a mulher, ela deteriorava a saúde dela muito mais rápido do que os homens. Então, ela acabava sendo mais jovem. Então, vamos imaginar que nesse sábado ela decide ir, sai da casa dela, tem que subir a essa colina, né, essa coisa mais íngreme, para chegar até o templo. O templo, a gente sabe que é o templo que já foi construído por Herodes, né? Então, ele não foi construído segundo aquilo que Moisés tinha determinado lá no Velho Testamento, mas já era uma remodelagem, né, do templo. Mas o templo em si, ele tem as mesmas características. Ele é dividido em 4 partes. O Santo do Santo, lugar, né, onde só ia o sumo sacerdote uma vez por ano. O lugar onde ficavam todos os sacerdotes, um lugar onde ficava todo o povo, né, os judeus, e que não eram da classe dos sacerdotes, e tinha um pátio interior, o pátio externo, onde ficavam as mulheres, as crianças, os animais e as pessoas não judias. Então você imagina, Jesus, ele está lá no lugar do sacerdote pregando. Essa mulher, ela aparece lá. Então, para ouvir Jesus falar, a gente não tem microfone, não tem nada. Então, a gente sabe que o templo tem uma acústica que dá para ouvir. Ele foi construído de uma forma, né? Por isso que quase todos são construídos em forma de concha, já por causa da acústica. Então, Jesus estava lá falando, e ela estava lá nesse pátio externo, lá junto com animais, junto com as outras mulheres, junto com as crianças, porque as mulheres até então elas não eram contadas, as mulheres elas não eram valorizadas em hipótese alguma. Então ela está lá nesse pátio e Jesus está pregando e ela não pode olhar para Jesus, porque uma pessoa encurvada ela não ergue mais a cabeça. Então ela ouve e ela deve perguntar para alguém, para alguma das amigas dela que está por perto, quem está falando? Essa voz ela nunca conheceu. E ela começa a perceber que na voz, na pregação daquele homem, só na entonação da voz dele é alguém diferente. Então alguém deve, né, dizer para ela, responder para ela que é Jesus. E ela está lá pregando, ouvindo a ministração. E o interessante é que Jesus, lá no meio da ministração, Jesus diz assim: mulher, vem à frente. Imagina, por isso que eu estou tentando construir esse desenho aí mental do templo. Ele está lá no lugar do sacerdote, ele está ministrando, ele passa pelo pátio dos homens, né? E ele aí para chegar lá onde essas mulheres estão. Não havia só a Lia lá, haviam muitas mulheres. E ela também ouve, né? Mulher, vem à frente. Quem é? De quem que ele está falando? Com quem que... Para quem que está se dirigindo, né? Essa voz dele. E ela fica confusa também, ela pergunta. E eu imagino, né, que deve ter tido silêncio total. E todo mundo perguntando quem era essa mulher. Aí alguém do lado falou assim: olha, ele está falando com você?
Aí ela deve ter imaginado, falando comigo. Ela sequer, uma pessoa que só vê pó, ela não enxerga nem a roupa da outra mais, né? Ela não sabe mais o que é a face de ninguém. Então, aí alguém diz para ela, olha, Jesus está te chamando. Aí que eu acho que tá que é aí que eu me apaixono. Porque se Jesus está lá, no lugar do sacerdote, ela está lá longe, por que Jesus não vai até ela? Seria mais fácil. Seria mais fácil, ela não enxerga, ela está corcunda. Ela também não sabe com ela quem não sabe quem é tá ela. falando. Mas Jesus não se move. Jesus faz ela quebrar uma coisa que nos permite estar aqui hoje. Jesus quebra uma regra. Jesus tira aquela mulher lá do pátio externo e atravessa com ela no meio dos homens, uma coisa que não poderia acontecer em hipótese alguma, porque alguns judeus, eles se escondiam, eles andavam pelas cidades, as cidades tinham as ruas eram muito estreitas, então eles viviam ensanguentados, porque eles diziam que quando um homem, uma sombra de uma mulher projetasse sobre um homem, ele estava amaldiçoado. Então eles viviam se escondendo, se esgueirando pelos muros, e eles viviam ensanguentados, porque eles não podiam ter a sombra de uma mulher projetada sobre eles. Então, quando Jesus faz, você imagina a convulsão que foi naquele dia para aqueles homens, para aqueles sacerdotes, para aqueles maridos, para todas as pessoas que estavam lá. Jesus chama ela, Jesus tira ela lá do pátio, caminha por ela, ela caminha pelo pátio dos homens, ela sai do pátio dos sacerdotes e vai até Jesus. Naquele dia, Jesus quebrou. E é por isso que eu falo de Jesus todos os dias, sou apaixonado por ele, porque eu estou aqui por causa daquela mulher. Porque ele quebrou uma hegemonia naquele dia. Uhum. Ele tirou a mulher do anonimato e trouxe ela para o palco. Uhum. Aí ele disse para a mulher assim, olha, você está livre da sua doença. E o primeiro rosto que aquela mulher pôde ver foi Jesus. Foi o rosto de Jesus. Cara, e eu penso que nessa cena toda acontecendo, se Jesus fosse até a mulher, as pessoas até ficariam assim, indignado dele estar indo. Mas a mulher passar tão perto deles cria até uma revolta, né? Dessa mulher passando perto de mim, logo de mim. A sombra dela está me projetando sobre mim. Né? Uma mulher encurvada, uma mulher que vive a sombra, a mercê, que nem as outras mulheres, porque o pior inimigo da mulher não é o homem, é a outra mulher. Né? Então, provavelmente, essa mulher ela não tinha nem mais amizades, ela não tinha mais nem companhias. Né? Porque ninguém quer ficar perto do anormal. Uhum. Ninguém quer ficar perto do doente, daquele que não é bonito, daquele que não é cheiroso, né? Uhum. Daquele que não pode ser contado. Então, para mim, existe uma desconstrução aí de Jesus com todos os paradigmas, com toda essa hegemonia que havia, que só o homem tinha valor, só o homem era contado, só o homem era tido, né, como um ser. Aí eu quero voltar para vocês, porque como eu fui professora de filosofia de vocês... Meu Deus, tenho até medo. Até medo, né? Então vamos lá. A filosofia, ela é a mãe de todas as ciências, né? E os filósofos, eu vejo as pessoas hoje falando assim, porque eu sou fã de Sócrates, eu sou fã de Platão, não, eu sou agora dos modernos, e não vê o que esses homens falaram sobre as mulheres. E agora a gente vê esse movimento feminista dizendo que a mulher que conquistou o espaço dela, a mulher nunca conquistou nada. Quem conquistou foi Jesus. Quando Jesus quebrou essa hegemonia lá, Jesus deu para nós o direito de ser médica, de ser advogadas, de ser psicóloga, de ser professoras, de ser dona, de ser o que ela quiser ser. Uhum. Porque quando Sócrates veio, ele dizia assim, Sócrates ele acreditava que ser nascido de mulher era um castigo divino. Que uma vez que a mulher se encontra na metade do caminho, ela não é nem um homem nem um animal.
Isso é o que Sócrates pensava a respeito das mulheres. É isso que ele escreveu a respeito das mulheres. Que nascer mulher era um castigo divino. Que a mulher estava no meio. Ela não era nenhum homem e nenhum animal. Platão, pelo contrário, que vem depois de Sócrates, né? Que vocês já sabem que a sequência de Platão é Sócrates. Com certeza nós sabemos, chamaria. De Sócrates é Platão. Platão acreditava assim, que as mulheres é uma forma degenerada da perfeição masculina. E que os homens que não viviam de maneira correta seriam reencarnados como mulheres. Era uma punição ser mulher. Ele acreditava ter sido isso o motivo da criação do gênero feminino. Aristóteles, ele declarou: a coragem do homem está em dar ordens e da mulher em obedecer. Ele ensinou que as mulheres eram inferiores e precisavam receber ordem dos homens e serem usadas só para proporcionar prazer. Na linguagem mundana, esses seriam os machistas. Também. Só que quando a gente vai para Jesus, quando Deus cria o homem e a mulher, lá no Gênesis ele diz assim, ó. Por isso que eu sou fã dele. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. O verbo está no plural ou no singular? Plural. Quem estava lá? Para quem que ele estava dando essa ordem? Então, yeah. Deus nunca foi machista. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Fez um... Abriu. Uhum. E quando você coloca no pensamento, né? Justamente que a mulher em si, ela não tem valor. A mulher seria o resultado de algo não tão bom como um homem que pode dar força, ou um animal que também pode ter força, ou gerar outras coisas. Então, a mulher não teria o valor próprio. Seria até a punição como reencarnação, né? A forma degenerada do homem. Degenerada. Eles acreditavam que a mulher, ela não tinha nenhuma participação na concepção. Ela falando dos filhos aqui, como se o filho fosse só do pai de Moisés, não fosse de Joquebede. Mas eles acreditavam, até o século 17, 18, que a mulher, a mulher só era hospedeira. O homem que semeava mini-homens, mini-pessoas, no esperma do homem tinha mini-pessoas, e essas mini-pessoas precisavam ser depositadas no útero da mulher para que ele crescesse lá. Ou seja, não havia nenhuma participação da mulher no processo de concepção. Uhum. Hoje, a gente sabe, claro, né, para até dizer isso agora, mas as pessoas na Idade das Trevas, a igreja contribuiu para isso, a Igreja Católica Romana, para que as pessoas não tivessem esclarecimento, porque as pessoas acreditavam dessa forma, que a mulher não tinha nenhuma participação. Então, quando Jesus vem e faz isso, Jesus estraçalha essa visão filosófica que as pessoas tinham, essa visão filosófica masculina que as pessoas tinham a respeito do mundo. Então, Jesus veio calar todos os filósofos. Os filósofos, eles buscavam a Deus, eles não sabiam quem era Deus. Mas eles querem, quem sou eu? De onde vem? Qual é o princípio de todas as coisas? É a água? É a água, porque a criança é gerada dentro da água. Na terra tem mais água do que terra. Eles já tinham essa concepção no século IV a.C. Mas quando Jesus vem, Jesus dá uma resposta direta a eles. Ele diz, não. Eles faziam, os judeus, eles faziam uma correlação que a mulher parecia um animal preso no estábulo. Então, eles tinham a mulher como esse animal. Então, o que Jesus fez nesse momento, nesse sábado, e outra coisa, ele fez no sábado. No sábado. Nem vou entrar em detalhes, porque não precisa. Era muito intencional. Não foi acidente de Jesus fazer isso num sábado e fazer com uma mulher. Ele estava querendo mostrar que relacionamento é muito mais importante do que religião. Religião, né? A gente sabe que é uma deturbação da fé, né? Porque o que Deus sempre se importou, ele nunca se importou com regras ou rituais. Ele se preocupou com relacionamento. Essa mulher que se relacionou com Jesus nunca mais foi a mesma.
Quando a senhora coloca justamente quebrar esse padrão, a gente vê que o ser humano é tão complexo e ele cria tantas coisas que passa século e passa século a gente está inventando mais coisas, criando mais padrão, construindo mais parede para a gente se encaixar, sendo que o Senhor desde o início é a quebra do padrão. O Senhor desde o início Eu é o acho que nós vivemos correndo atrás de chegar aos pés, ao nível, ao entendimento, à revelação daquilo que Jesus fez. Nada hoje, eu acho que hoje existe muitas distrações, muitas coisas para te fazer afastar do centro da vontade de Deus. Porque uma desconstrução hoje, uma palavra errada, um movimento errado na sua vida é igual a peça de um tabuleiro de xadrez. Um movimento errado de uma peça compromete todo o jogo. Então, assim, se você hoje se desvia do propósito que é a palavra de Deus, porque para mim tem muitas coisas que são modismo, mas eu acho que o que você não pode desviar é da palavra. Ela tá ali, ela permanece inabalável, ela permanece como regra de fé, né? Agora tem aí as pessoas querendo se aparecer, reescrever, fazer releitura da palavra. Mas assim, quem conhece a palavra, e eu acho que aí é o que fica, né? A gente tem que ser orientado na palavra. Não adianta você fazer movimentos, não adianta você arrumar técnicas, não adianta você criar filosofias, né? É isso que eu estou tentando mostrar aqui hoje. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, hoje, amanhã pode significar 1 centímetro. Daqui a um ano pode significar 365 centímetros. E daqui 10 anos você está tantos quilômetros longe que você não sabe mais como voltar. Então existe um centro da vontade de Deus. Eu fui num encontro quando eu era solteira com o Morre Cerulo. A igreja colocou um ônibus e a gente foi para São Paulo. E de tudo que ele falou, uma coisa eu nunca esqueci. Você tem que viver no epicentro, não é no centro. É no centro do centro da vontade de Deus. Aí como saber qual é a vontade de Deus? Só se relacionando com Ele. E conhecendo a palavra dele. Porque, por exemplo, nesse dia lá, a gente não leu o texto, mas os judeus, quando Jesus curou essa mulher, você acha que ficou todo mundo feliz? Não. Vieram as críticas, né? Ele foi logo, o versículo 14 diz assim: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deve-se trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Tá vendo? Como para eles era muito mais importante o ritual. Aquele padrão. O ritual. A religiosidade do que o relacionamento. Aí Jesus diz assim, ó, o Senhor respondeu para eles: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que apreendia? Não foi fácil para Jesus fazer aquele movimento. Mas assim, eu sou apaixonada por ele, assim, eu quero conhecê-lo, eu estudo a personalidade dele. Porque eu entendo, né? O que ele fez me dá hoje a liberdade de ser professora, de ser psicóloga, de poder ministrar a palavra de Deus por causa desse movimento que ele fez com essa mulher. E parando para analisar agora, essa mulher, ela foi ousada também, igual a Raquel falou. Porque se ela tivesse seguido o padrão da época e ela não quisesse conhecer Jesus, ela nem teria passado por aquilo ali. A dor é muito mais forte. Quando você tem uma enfermidade ou quando você tem um filho que ele está doente, você não conhece limites. E ela não tinha mais nada a perder. Ela não tinha mais amigos, ela não tinha reputação, ela não tinha dinheiro, porque provavelmente uma doença, vamos pegar uma escoliose.
A Raquel é médica, ela pode até nos orientar. Ninguém amanhece com escoliose com um grau de 30%, 60% de escoliose na coluna. É gradativo. É gradativo. Então, vamos supor que esse peso que foi colocado sobre a nuca dela, vamos imaginar em forma de tijolo. Foi colocado um, depois foi colocado mais um, outro e outro. Aí a gente contextualiza. O que seria esse tijolo? Culpa. Acusação. Você pensa que é só a Lia que está lá nessa posição de encurvada? Muitas de nós podemos estar aqui ereta, com a coluna ereta, mas encurvada espiritualmente. Com culpa, acusação, com condenação, com crítica, né? Todos nós recebemos isso. Então, se a gente for juntando esses tijolinhos na coluna, vai chegar um momento que a gente não vai erguer mais a cabeça. O Isaldo estava falando essa semana na célula, né, sobre o broto de feijão, porque todos que têm fôlego louvam ao Senhor. O broto de feijão, se ele nasce, ele rompe lá um chão lá e nasce. Ele nasce virado para onde? Pra cima. Para cima, porque o sol, porque a vida está na luz. Se você virar o brotinho de feijão para baixo, ele vai pegar a força, vai subir e vai ficar reto novamente. Porque a nossa criação, o homem foi feito para adorar o Senhor, para viver na luz e não nas trevas. Eu penso, né? Hoje tem tantos novos paradigmas, tantas novas filosofias, e ainda mais né, hoje no nosso assunto, e ainda mais para a mulher, né, do posicionamento da mulher, o que a mulher tem que ser, o que a mulher tem que deixar, que tipo de personalidade, que tipo de comportamento. E quando traz isso, traz justamente que a base, né, que independente do quanto a gente aprenda, nunca vai valer o real valor que é o Senhor, que é a verdade do Senhor pra gente. E aí eu queria perguntar justamente isso, né? Dentre tantas coisas acontecendo, tanta informação que nos chega como mulher, participante da sociedade, em várias escalas, né? Como se manter rente ao Senhor? E qual que é a importância da gente justamente saber qual que é a verdade do Senhor sobre a gente? Porque tem muita gente falando que a gente tem que ser, tem que deixar de ser, como que é, como que não é, como que é. Eu acho que só é enganado quem quer. E o preguiçoso. Por quê? Porque as pessoas têm um pensamento mágico. Ter relacionamento com Deus é uma coisa que precisa de investimento. Aí eu não quero investir. Aí eu pego... Hoje a gente não tem o gêniozinho da lâmpada, né? Para fazer 3 pedidos. Mas eu procuro a pessoa que ora e tem uma revelação. Irmã, o que Deus falou aí para você? Eu não tenho nenhum descrédito a isso. Mas eu acho que o que mais importa, o que Deus mais quer com a gente, é falar com a gente pessoalmente. Então, assim, por que eu vou ter que buscar? Quando eu vou buscar no outro, é preguiça. Quando você está em dúvida, porque você já sabe que não é certo. Porque nada que não procede de fé, tudo que não procede de fé é pecado. Então, se você tem a fé, você tem a convicção. Se você não tem convicção, você já está em dúvida. Se você está em dúvida, não procede de fé. Aí eu preciso que alguém valide o que eu estou falando. Quando eu peço para alguém validar o que eu já sei que está errado, é que eu não quero assumir a culpa sozinho. Eu quero jogar a culpa no outro. Se não der errado, foi a Maria que falou. E isso aí é preguiça. É falta de buscar Deus, de buscar relacionamento. Não que na multidão de conselheiros não tem sabedoria. Tem. A gente deve buscar o conselho com os irmãos. Mas que você não pode se isentar é de ter seu relacionamento com Deus. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Porque se já tiver uma semana que Deus não falou nada com você, comigo, se ficar uma semana eu fico preocupada. Porque não é ele que está distante, sou eu. E também não se apartar da palavra, né, Maria? Se não conhecer a palavra, tem coisas, né, que não condiz com a palavra. É muito bonito, né? Moderno, né? Isso. As sutilezas, Satanás, né? E as feitiçarias, não é nem feitiçarias, né? A obra da carne
os enganos, eles têm entrado em nosso meio com muita sutileza. Então, assim, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer prova dos espíritos, do espírito, né? Provar o espírito se procede de Deus. Isso, provar o espírito se procede de Deus. E provar também a profecia. E muitas das vezes parece ser muito legal, né? Uau, é isso mesmo, é aquilo que eu queria ouvir. Mas vem de Deus, condiz com a palavra, né? Então, a palavra de Deus é o manual de instrução para a vida do crente. Tá lá, tudo que você precisa tá lá. Como a Maria disse, se nós tivermos preguiça, né, de nos relacionarmos com a palavra, que é a boca de Deus, nós vamos enfrentar certas dificuldades. E às vezes, mesmo relacionando, vai chegar um momento que o Senhor vai ter que falar: ei, nem tudo que parece ser luz é. Sabe aquela frase assim que tem me incomodado bastante? Ah, se traz paz no seu coração, vai lá e faz. Aí eu falei assim, aí eu lendo o livro, né, da Alma Latente, me abriu os olhos para várias coisas e eu falei assim, a paz momentânea. Satanás às vezes aplica e depois ele sai e cadê a paz? Vem, né, o desespero, as consequências. E aí, cadê Deus no negócio? Então nós temos e depois a culpa a Deus, né? É verdade. É verdade, Maria. Eu já vi gente orando por um relacionamento que tá tudo errado. Aí eu falo, gente, tá vendo que não tá de acordo com a palavra? Para depois culpar Deus. Eu orei, eu jejuei, eu coloquei nas mãos, né? Então tá errado, não condiz com a palavra, sai fora. Sim, então por isso que precisa investir em conhecimento da palavra. Não existe outra maneira, né? Certo, tá, gente? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E quando não tiver certeza, estuda mais um pouco. Não tem pra onde fugir. Não. Não, mas o mundo tem mil e umas verdades. Fórmulas também. Aí eu venho e falo que é verde, outro vem e fala que é roxo, até a gente descobrir. E a Bíblia é a nossa única verdade. É a bússola, né? Exatamente. E realmente, não tem pra onde fugir. Filho, senta a bunda na cadeira, que é lá mesmo que o Senhor vai te falar. E hoje mesmo, eu vi um vídeo e eu volto lá em Joquebed, que a Raquel falou que Joquebed foi ousada. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um homem falando, né? Acho que ele era pastor, que nós devemos ser ousados no nosso relacionamento com Deus. E eu tô pensando nisso o dia todo, e você veio e falou disso, eu falei, realmente, nós precisamos ser ousados, né? E ir mais a fundo, porque às vezes a gente quer ficar no raso. Superficial, né? E a gente tem que mergulhar na fonte de água viva do Senhor, né? E, gente, estamos chegando aos nossos minutos finais. E passou tão rápido assim, e foi tanto conhecimento. Acertamos, né? Trazê-las. Voltem sempre. Mas antes de encerrarmos, vou pedir para vocês, começar pela Raquel, para olhar para essa câmera aqui e falar o que você quiser falar. Fique à vontade, se quiser dar um recado, se quiser falar pro pessoal, o público. Seja uma Joquebed, seja ousada. Fique à vontade, o que você sentiu no seu coração. Não se renda aos padrões deste mundo. Antes, tende a mente, né? Coloca sua mente em Cristo Jesus, renova sua mente a cada dia. E não se conforme. Não é porque as leis estão ditando as regras que você precisa seguir. Porque a palavra de Deus vai dizer que antes nós temos que obedecer àquele que mata o corpo e destina a alma, que é Deus. Então, todas as vezes que você decide obedecer a Deus, você vai sair ganhando, independente da situação. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, meninas, pelo convite. Que Deus abençoe. Amém. Tia Maria, sua vez. Eu sei que nessa história foi um momento de um encontro de Jesus com essa mulher. Foi Jesus que buscou essa mulher. Mas nós temos vários outros exemplos de mulheres ou de pessoas que buscaram o Senhor e também o encontraram. Então não importa se é Jesus que vai vir até você ou se você que vai até Jesus. Porque há momentos em que ele nos encontra
e há momentos que nós não encontramos. Mas o segredo é não desistir da caminhada e nem na caminhada. Porque aquele que começou, a Bíblia diz, né? Aquele que começou a boa obra em nós, ele estará conosco e ele é capaz de nos sustentar até o fim. Então, não importa se você caiu, não importa quanto peso você está carregando, não importa se você está encurvado. Vai chegar o momento, e talvez o momento seja hoje, de você aprumar a sua coluna, de você ser restaurado, porque eu creio que o mesmo Jesus que estava lá naquela sinagoga há 2000 anos atrás é o mesmo que está aqui hoje. Ele também tem a mesma proposta e a mesma cura, a mesma libertação para mim, para você. Amém. Amém. Geu, suas considerações finais. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, aprendendo um pouco mais sobre mulheres que se posicionaram. E como é bom a gente ter esse conhecimento até para nos respaldar no nosso dia a dia e nas nossas próximas decisões. E é sempre bom estar aqui com vocês, foi muito bom. É um prazer e já já a gente está de novo. Gente, é isso. É sempre uma honra estar aqui. Sempre recebemos convidadas incríveis que vêm e nos ensinam tanto. E volto a repetir, se você ainda não assistiu nenhum vídeo aqui do canal, chegou de paraquedas nesse, vai lá, entra aí no canal e tem vários muito legais para você assistir. E é sempre uma honra estar com a minha parceira aqui, a gente compartilha muito. E até a próxima, se Deus quiser.